Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ana, sou autista e sou mãe do Gabriel, de 10 anos, que também é autista. Eu quero falar um pouco sobre o autismo na fase adulta, porque o autista ele cresce. Um dia ele fica adulto. Claro, gente, que a gente não pode generalizar, porque um autista pode ser muito diferente do outro, devido a vários motivos. Tem a questão se fez terapia ou não, tem a questão de quais comorbidades tem, porque 98% dos autistas têm comorbidades. Eu tenho, por exemplo, de comorbidade epilepsia, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem a questão da personalidade, o jeito como foi criados, as experiências, né? E antes de tudo, nós somos pessoas, então nós temos a nossa individualidade, não somos robôs. Então, sim, um autista pode sim ser muito diferente do outro. Eu estou falando da minha experiência, eu tenho hiperfoco em autismo, então há 4 anos eu estudo muito sobre autismo, mas claro, não sou da área da saúde e tem coisas sobre autismo que eu não sei. E falando muito das minhas experiências, minhas. Então, assim, eu não tive intervenção na infância, porque eu soube o meu diagnóstico, eu tive só há 2 anos atrás. Mas, como eu tive atraso na fala, na infância eu fiz 3 anos de fonoaudióloga, que fez, né, graças a Deus, que eu falasse corretamente. E, ao mesmo tempo, ela trabalhou bastante a questão da coordenação motora, que eu sempre tive um atraso de coordenação motora, tenho até hoje. Eu não consigo, por exemplo, fazer um tricô, enfiar uma linha na agulha, né? Isso para mim é uma coisa muito difícil. Há pouco tempo que eu aprendi a descascar uma laranja, porque o meu filho adora laranja, então eu tive que me obrigar a aprender. Então eu ainda tenho um atraso de coordenação motora, mas na infância era pior, né? Essa fono, que eu ia 2 vezes por semana, durante 3 anos, que minha mãe pagou particular, que ela teve condições. Ela trabalhou essa parte da coordenação, deu livrinhos em casa para me fazer atividades que trabalhassem a coordenação, né? Atividades em casa e tal. Mas eu ainda tenho, porque como eu falei, a gente evolui, né? Mas nunca vamos deixar de ser autistas. Que na fase adulta, o que eu posso falar sobre? Eu vou falar assim de mim, tá? A gente aprende a se controlar mais, porque a gente amadurece, né? Nosso psicológico, naturalmente, como todas as pessoas, ele vai amadurecer, ele vai evoluir. Então a gente aprende a se controlar mais. A gente aprende a usar mais máscaras sociais. Eu tô falando agora de mim, tá, gente? Minha experiência pessoal, que é muito ruim. Por um lado é necessário, né? Porque se a gente for, por exemplo, eu não tenho filtro social, né? Eu tenho crises. Se eu pegar e sair por aí tendo crise toda hora e ficar totalmente sem filtro, eu vou arranjar muita confusão. Então, de certa forma, eu me obrigo, de certa forma, quando eu tô com crise em lugares públicos, a interiorizar, sabe? A tentar aguentar na marra minha crise e tal. Procuro não falar tudo que eu penso, né? Às vezes eu não consigo, para evitar confusões, evitar de magoar pessoas, evitar e tal. Só que a gente paga um preço muito alto por isso. A questão da máscara social, a questão de a gente reprimir, né? Isso dá uma sobrecarga muito grande, que vira ansiedade, que vira depressão, que vira estresse e um cansaço físico, um cansaço mental muito grande como consequência. Não é fácil ser autista adulto,
porque a gente é cobrado, ainda mais quando não é severo. No meu caso, ela não é severo, é considerado, eu não sei, parece leve, quer dizer, as pessoas julgam como leve, mas no parecer da minha psicóloga tá moderado. Ela fez um mês de testes, né? Então, de leve para moderado, sei lá, mas não é severo, né? Eu não tenho deficiência intelectual, eu tenho que ir na média, tenho que ir preservado. Então a gente acaba sendo muito cobrado. Muitas vezes as pessoas esquecem dos nossos transtornos, das nossas comorbidades, do nosso autismo. E quando a gente lembra, ai, você está usando o autismo, depois do diagnóstico tu piorou, tu não pode usar autismo, tu tem que passar por cima disso, não usar autismo como uma pedra. Mas não é, gente. A gente simplesmente está explicando o motivo das nossas reações, o motivo das nossas dificuldades. Que falando ou não, a gente vai ter essa reação, essa dificuldade, porque a gente é autista. E autismo não tem cura. Tu evolui, né? Tem terapias, tudo, mas não tem cura. Ninguém deixa de ser autista. A gente nasce autista, a gente morre autista. Mas essas pessoas, por falta de estudo, de estudar o autismo, não entendem. E acham que a gente está usando o autismo. Não é, gente. Não é. Não tem como passar por cima do autismo, né? Claro que a gente vai procurar sempre evoluir, sempre se controlar, porque as pessoas não merecem, né, serem magoadas, não merecem serem maltratadas por uma crise nossa, né? Então a gente vai sempre procurar, né, se controlar ao máximo, né, e tudo e tal. Mas ao mesmo tempo as pessoas têm que entender, né? Que nem eu falo, como ajudar? Respeitando, não achando que uma crise de autista é frescura, respeitando, tentando entender. Se numa crise, tu dá um abraço no autista, pelo menos em mim, segurar minha mão em silêncio, né? Respeitar, não achar que é uma frescura. Ai, mas só por causa disso tu entrou em crise. A gente entra em crise por coisas pequenas, né? Esses dias estragou minha máquina de lavar roupa, eu entrei em crise. Foi uma quebra de rotina. O autista é assim, uma quebra de rotina pode gerar uma crise. Então, só por causa disso, tu entrou em crise. O cérebro é diferente, as emoções são diferentes. A gente se desorganiza muito, muito mais fácil, infelizmente. Por isso que existem as crises. Então, se tu respeitar, se tu entender, né? Só segurar minha mão, um abraço, né? Para mim isso já ajuda muito. O não julgar, né? O não criticar, que é tão fácil julgar, tão fácil criticar, né? Claro que o autista pode trabalhar, pode estudar, pode ter uma vida funcional, né? Depende do autista, tem autistas severos que não conseguem, por isso que eu falo, um autista é diferente do outro, mas um autista como eu, por exemplo, eu só parei de trabalhar para levar meu filho nas terapias, antes eu trabalhava fora, né? Mas vai ter dificuldades, sim, e não tem como a gente fingir que não existe. Gente, tá dando o tempo do vídeo. Se inscreva no YouTube falando sobre autismo diário da Ana e do Gabriel e no TikTok diário da Ana e do Gabriel. Dá um oi nos comentários, fala a cidade que você está olhando, curte, comenta, compartilha para me ajudar. E não esqueça de se inscrever no YouTube e no TikTok, tá? Vamos junto divulgar a causa autista.